Bom dia, meus amores, bom dia. Que esse dia seja maravilhoso, que esse dia seja abençoado, certo? Que todo mundo possa estar aqui sendo abençoado e purificado em nome de Jesus. Hoje vamos falar sobre os répteis, né? Falamos sobre as aves, falamos sobre os anfíbios e vamos falar agora sobre os répteis, certo? Então, os répteis são animais vertebrados, ou seja, que eles possuem a coluna vertebral, certo? E vivem em solo, certo? Porém, muitos desses invertebrados, né? Eles vivem na água, tanto na água como na terra. Então, eles podem viver na água e podem viver na terra. Vocês sabem que os animais vertebrados, ele possui ossos e coluna vertebral, certo? Então, os répteis que vivem, né, tanto na água como na terra, né, são vários os répteis que nós encontramos em nosso meio ambiente, como as cobras, as serpentes, né, os jacarés, as iguanas, os jabutis, entre outros, certo? Então, todos eles são animais, são répteis. Por que são répteis? Porque eles rastejam, ok? Então, existem animais répteis que têm patas, né? Como os jacarés, como as iguanas, como os jabutis. E existem aqueles que não têm pata, como as serpentes, certo? Vamos falar um pouquinho que esses animais, esses répteis, eles costumam viver muito no tempo mais quente, certo? Por exemplo, as cobras, os jacarés, as iguanas. E quando chove, a gente não vê muito esses animais. Por quê? Porque o ambiente dele, a temperatura ambiental dele é mais no calor, certo? Então, ele varia muito, a sua temperatura varia muito do lugar onde ele está, ok? Vamos lá, então vocês estão vendo aqui, certo? Agora, o corpo dos répteis, eles são cobertos por quê? Por escamas ou placas, certo? Quem são as escamas? São as cobras, né? As iguanas e também por placas que podem ser o quê? Os jabutis, né? O jacaré, ele tem também escama, mas as escamas do jacaré são um pouquinho mais grossos, certo? Então, também chamado de placas ósseas. Ou seja, que em algumas espécies formam carapaças, né? Essas placas ósseas são bem duras, bem resistentes, certo? Como é o caso das tartarugas, que são répteis, né? Que são répteis, e ela tem essas carapaças, que é como se fossem essas conchinhas, né? Que elas se protegem de dentro, né? Como se fosse um tipo de proteção. Então, as tartarugas, elas tinham a placa mais dura, e os jacarés têm escamas, assim como as cobras, né? Como a gente já viu lá no laboratório na escola. Então, como é a reprodução dos animais? Essa reprodução dos animais, eles são ovíparos. Por quê? Porque os filhotes nascem da onde? Do ovo. Tanto os jacarés, como as cobras, como os jabutis, como as tartarugas, eles põem os ovinhos, né? Eles põem os ovinhos. E os filhotes, eles nascem desse ovinho, que são chamados de ovíparos, certo? São chamados de ovíparos. Então, uma coisa interessante é que, veja bem, as tartarugas, quem já viu muito jornal, né, essas coisas assim de ambientalista, vê que as tartarugas, elas colocam os ovinhos dela lá na areia da praia. Elas colocam lá e deixa, né? Deixa lá os ovinhos, faz de conta que ela esqueceu. E o que acontece? Depois de um certo tempo que as tartarugas, né? O certo tempo que passou, que ela tá lá, os ovinhos tá lá guardadinho, o que é que acontece? Os filhotes nascem e vão em direção ao oceano à procura de quê? De alimento, ou seja, em nenhum momento a mãe tartaruga foi lá cuidar deles. Eles mesmo quando nascem, eles vão embora, vão procurar, vão viver sozinhos, né? O mais provável é que eles têm que se driblar dos inimigos que estão nos oceanos, né? Como o tubarão e aqueles animais maiores que podem comer as tartaruguinhas, né? Mas quando elas nascem, elas vão embora buscar o alimento, certo? Os répteis têm 4 patas curtas, mas alguns sem patas, e como a serpente, como eu falei, certo? Então, os répteis, eles têm a patinha curta, certo? E nenhum outro tem a patinha curta, né? Certo? Então, eles têm o quê?
Eles respiram pelo quê? Pelos pulmões, não é isso? Eles respiram pelos pulmões e eles tanto podem viver tanto na água, como eles podem viver aonde, meus amores? Na terra, né? Então, os répteis são chamados de répteis por quê? Porque eles rastejam, certo? Ô, tia, mas o jacaré anda? Não, mas o jacaré, ele anda mais ou menos rastejando. Por quê? Porque a patinha do jacaré não é aquela pata maior. São patas curtas, né? Como a dos jabutis, como a das iguanas. E aqueles que não têm as patas são o quê? São as serpentes, as cobras, né? E eles vivem mais no tempo mais de calor, né? Mais de calor, porque eles se adaptam mais ao calor, né? E quando vocês podem perceber que é raro vocês verem esses animais répteis no tempo de chuva, né? Porque eles gostam mais do calor devido à sua temperatura devido à sua temperatura do corpo, que é muito quente, né? E às vezes a temperatura, o sangue dele, ele pode variar, né? A temperatura do corpo, o sangue pode variar de acordo com o local que eles estão vivendo, ok? Então, nós falamos sobre os répteis, né? Que são animais vertebrados, são ovíparos, né? Vivem tanto na água como no solo. Alguns animais vertebrados, ou seja, alguns répteis, eles têm patas, só que as patinhas deles são curtas, outras não têm, que são em relação às cobras, né? As tartarugas em si são animais que põem os ovos na areia e as tartaruguinhas, quando nascem, saem em direção em busca de água, né, e de comida, ok? Espero que vocês tenham entendido a aula. Tia vai colocar um videozinho falando um pouquinho sobre os répteis para vocês e a atividade, ok? Beijo no coração e fiquem com Deus.